Tudo bem, professor Jaime? Conheço. Tudo bem, como é que vai a senhora? Miriam. Meu nome é Miriam. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2013, é uma sexta-feira. O verbete é de número 2744. Ele contém 6 páginas, 58 logias e 15 máximos. O tema é intraconsciencialidade parajurídica e a especialidade para direitologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana estudiosa para direito, a Carla Uma. A Carla Uma é professora universitária, graduada em Direito, pós-graduada em Negociação, Mediação e Arbitragem, é brasileira natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente em Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde maio de 2005. A intraconsciencialidade parajurídica é a condição da consciência ou consciexis lúcida, fundada no superdiscernimento multidimensional, retilinearidade ortopensênica e megafraternidade teática, a partir do conhecimento, reconhecimento, paraconhecimento, memória ou retromemória de parafatos, fatos, holobiografias e biografias de si e das consciências em geral, propiciadores do auto-para-julgamento pleno, integral e exato. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da justiça plena, o holopensene evolutivo da transafetividade, a ortopensenidade aplicada ininterrupta e teaticamente, o ato de pensenizar sadiamente quanto aos princípios conscienciais, as manifestações autopensênicas ordenadas. Na fatologia, a reciclagem moral, a intencionalidade cosmoética, o autojuízo crítico, a nudez cosmoética, a conscienciocentrologia prática, o ius radicalizado na intraconsciencialidade, o regaço da equidade, a capacidade de antever problemas e deslealdades, mantendo o otimismo cosmoético e a anticonflitividade, o descarte da moralidade estéril, o descarte definitivo do eixo intraconsciencial das noções vagas, o descarte intraconsciencial da verdade formal na condição de hipótese desafiadora aos jurisprudentes do futuro. Parafatologia. A essência da parajustiça, a descoberta a partir do desenvolvimento da intraconsciencialidade parajurídica dos corolários, princípios e leis do cosmos, o âmago consciencial mega equilibrado, a lucidez paracerebral das manifestações sincrônicas, o auto-para-julgamento ocorrendo no ápice do paracérebro, a parajustiça plena aplicada silenciosamente sem a necessidade de paratribunais, o estado mundial vivenciado intraconsciencialmente, as intraconsciencialidades parajurídicas dos componentes do colégio invisível dos serenões, o mental soma criador livre da consciex livre. Na argumentologia, nós destacamos a seção adaptabilidade, no qual, sob a ótica da experimentologia, a autora coloca 3 técnicas, a título de exemplo, colaborando com o desenvolvimento inicial da intraconsciencialidade parajurídica e a autoadaptabilidade da consciência ao fluxo do cosmos. Na caracterologia, sob a ótica da evoluciologia, o desenvolvimento intraconsciencial parajurídico, ela afirma, que o desenvolvimento da intraconsciencialidade parajurídica pode
colaborar com a funcionalidade prática, e aí ela exemplifica 10 perfis conscienciais intra- e extrafísicos. Na taxologia, a paradireitologia pode ser racionalmente abordada por intermédio de 4 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos entrosados com especialidades conscienciológicas. E adiante ela lista, então, essas 4 subdivisões. Na remissiologia, nós destacamos a autodepuração refinada, conscienciologia profunda, para-direito, para-direitologia e para-legislogia. Frase enfática: a intraconsciencialidade para-jurídica do Homo sapiens sereníssimos é a enciclopédia das permanências paralegais abstratas do cosmos, desafiando os pesquisadores da para-direitologia. Questionologia: você vem desenvolvendo a intraconsciencialidade para-jurídica? Quais paracasuísticas compõem o manual teático para-direitológico pessoal? Na bibliografia específica, a autora apresenta 4 fontes de referência. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. A autojurisprudência, autojuízo, autovalor, autoincorruptibilidade, autocriticidade, equanimidade, integridade para a lei, ajuizamento para a magistratura, mater pensene, micro-universo, cosmocracia, cosmoeticologia, intraconscienciologia, para pandectologia, para geneticologia, para direitologia, para legislogia e evoluciologia. A gente também quer informar, ontem nós informamos, hoje nós vamos repetir a informação, que o folheto institucional trilingüe, português, espanhol e inglês, do CIAEC, está disponível lá para todas as pessoas pegarem, tá certo? Então, só vocês irem lá na recepção, que já deve estar lá disponível para vocês, para todos nós. Quem quiser dar uma olhada, pode ir aí. Bom, vamos às perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, estrangeirismologia, página 23. Poderia nos explicar a condição paradireitológica do build to suit? Sim. Sim. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o verbete. Sobre essa condição, nós queremos dizer a condição do que é feito sob medida. Então, a paradireitologia, diferente da direitologia humana, ela vai ser construída na medida da necessidade do assistido. Então, nós temos que trabalhar em interpretar os princípios cosmoéticos, as leis paradireitológicas, de acordo com aquela necessidade e aquele momento evolutivo da pessoa. Hoje pela manhã, até vi o Daniel falando, né, que ele pensa que as normas e as leis, os princípios cosmoéticos, eles são ultrageneralistas. Eu concordo com ele, são ultrageneralistas, mas no momento em que você vai aplicar e interpretar de acordo com aquela consciência, com a essência daquela consciência, naquele momento evolutivo, você vai ter que construir sob medida, sim. E aí, então, é o que gera o que muitas pessoas acham que é incoerente, porque às vezes você vai aplicar a mesma lei de maneira diferente com as pessoas, e as pessoas acham que você não tem coerência naquilo que você está dizendo, o que você está fazendo. Na Conscienciologia, eu já vi o professor Valdo usando a expressão ambiguidade cosmoética, que é exatamente isso, e eu acho uma perfeição, né? Porque aquilo que é muito correto no intrafísico pode não ser correto no extrafísico, que o que é correto no extrafísico pode parecer aqui incorreto. Eu já vi ele também dizer, numa mesma situação, uma mesma casuística, a pessoa tendo que dizer não para outra, ele dizendo assim, você tem que dizer não porque essa pessoa não pode fazer isso. Aí ele apontou o dedo e disse, mas você pode. Aí a pessoa falou, estou perdido. Ele falou, tá mesmo, se vira nessa. Então essa é a condição sob medida para as pessoas. Proverbiologia, 23, página 23, poderia nos aprofundar mais o segundo provérbio? O que não está nos autos
não está no mundo? Sim, esse é um provérbio do direito, ele é muito famoso, ele é muito conhecido. Significa que aquilo que não foi apresentado em termos de provas concretas no processo judicial não tem validade. Logo, a gente trabalha com uma verdade que a gente chama de verdade formal. É uma verdade construída a partir de fatos, indícios, perícias, testemunhas e que levam o juiz daquele processo, que está julgando aquele processo, tomar uma decisão baseada com aquilo que está no papel e aquilo que foi apresentado para ele. Então, o que não está nos autos, não está no mundo, significa aquilo que ficou encerrado dentro de uma instrução processual, aquilo que está dentro de um compêndio de papel, é o que faz e limita o juiz a tomar a decisão. Então, por aí a gente já vê que nós não estamos lidando nem com o mundo real e muito menos com o mundo parafactual, com os parafatos. Extrafísico, e é aí que a gente começa a ter um desdobramento sério da questão da intraconsciencialidade, que provavelmente a gente vai abordar mais à frente. Na fatologia, página 24, primeira linha, como realizar a reciclagem moral? Assim, a reciclagem moral, eu vejo que ela é o princípio, é o desencadeamento primeiro para quem quer desenvolver a intraconsciencialidade parajurídica. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer meu curso de Direito, lá em 1988, eu passei por uma reciclagem moral muito forte, porque você passa a entender, compreender um pouco mais as questões éticas, os princípios, os valores, você começa a diferenciar e começa a compreender que existem diversas culturas com morais diferenciadas. Essa foi minha primeira grande reciclagem. A segunda foi quando eu conheci a Conscienciologia, porque a partir do momento que você toma contato com o paradigma consciencial e você toma contato com o conceito de cosmoética, isso desencadeia uma série de recins dentro da sua intraconsciencialidade. Então, você já não vai ser mais a mesma pessoa, você quer aplicar os princípios, você quer fazer valer esses princípios primeiramente para você e depois você quer aplicar isso de maneira que possa melhorar os outros. Então, essa reciclagem moral, ela sempre vai se iniciar a partir do momento que você começa a ter juízos de valor sobre você mesmo. E aí toma a decisão de seguir em frente e melhorar a sua integridade, a sua lisura, a sua transparência. Na fatologia, página 24, terceira linha, como definir o que é o ius, é ius mesmo que fala, né? Sim, sim. Ius radicalizado na intraconsciencialidade. Isso significa justiça arraigada dentro de si. Mas aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Esse verbete, ele é homeostático. A intraconsciencialidade parajurídica aqui, ela é sadia. Então, não adianta você ter dentro de si aquele conceito arraigado de justiça ou querer distribuir justiça simplesmente para poder fazer ou as suas vontades ou para poder tirar dentro de si alguma frustração que tenha ficado de algum passado, seja nessa vida, seja vidas passadas, para querer punir as pessoas em razão disso. Aí é vingança, não é justiça, Aí é vingança, né? Lei de Talião. Então, o grande problema, né, e que eu já vi o professor Valdo falar várias vezes, é o processo do perdão que o magistrado vai dar a todas aquelas pessoas que estão envolvidas dentro do contexto de vida dele. Então, se ele tem um processo para analisar e ele precisa julgar, o ideal, do ponto de vista cosmoético, seria o sobrepairamento da situação em todos os sentidos. Não só o sentido de não estar junto com aquelas pessoas ou não conhecer, porque a gente sabe que nada é por acaso e que se aquele processo chegou para a pessoa, um percentual de influência ou de relação, aquele magistrado vai ter dentro daquela situação. Então, o ponto mais sério é você tirar o tom da punição de um julgamento para que aquilo possa se transformar numa justiça mais equânime, numa situação em que as partes conflitantes possam dissolver aquele conflito, dissolver o nó, ou seja, desatar e não atar o processo. Boa tarde, verbetógrafa Carla. Parabéns pela qualidade do seu verbete. Em fatologia, página 24, quarta linha, a capacidade de antever problemas. Mas não é só esse item. Não é só isso, é a capacidade de antever problemas e deslealdades,
mantendo o otimismo cosmoético e a anticonflitividade. Isso. Bom, isso daqui é um grande desafio, é um problema, mas é uma questão bastante prática para todas as pessoas que têm interesse no estudo da cosmoética e no estudo da paradireitologia também. Quando você começa a trabalhar com essa ideia de querer distribuir justiça a partir de si, mas não sendo um punidor, e sim alguém que vai ajudar a conciliar e a desatar nós, é muito natural que você comece a ter a percepção de deslealdades, ou com você, ou de outros com você, ou de outros com outros. Porque o paradireitólogo, o direitólogo cosmoético, ele vai trabalhar com conflitos. Então, muitas vezes, você entra dentro de uma situação. Claro que às vezes você está vendo uma intercorrência de uma pessoa, às vezes aquela pessoa ela tem uma anticosmoética maior do que a outra, mas você não vai focar na anticosmoética da pessoa ou naquela deslealdade da pessoa. Você vai focar na solução daquele conflito. Você vai ajudar aquelas pessoas a estabelecerem uma comunicação eficaz, clara, transparente, para que elas possam se ouvir dentro daquele conflito e tentar achar um denominador comum para resolver. Então, depois de vidas trabalhando com profissões jurídicas, seja na área da defesa, da defensoria pública, seja na área da promotoria, seja na área da magistratura, você começa a perceber. Então, é difícil te enganarem, é difícil, você já não está mais lúcido. Agora, coloquem nessa situação o paradigma consciencial, coloquem a lucidez, coloquem o fato de estarmos querendo desenvolver o parapsiquismo e, com isso, temos conhecimento dos bastidores. Então, você entra na situação, sim, você ajuda, sim, mas você já não é mais bobo. E você não vai se conflitar internamente por conta daquele conflito. Você vai compreender a imaturidade e vai tentar trabalhar da melhor forma possível. Na fatologia, página 24, terceira linha, de baixo para cima, o descarte da moralidade estéril. Sim. Na intraconsciencialidade parajurídica, não cabe a moralidade estreita, a moralidade do apriorismo, do apriorota. Então, muitas vezes, a pessoa pega aquele código de leis, seja das leis humanas, sejam os próprios códigos construídos a partir da enciclopédia da conscienciologia, os princípios, as leis, e colocam aquilo de maneira a impor ao outro que ele cumpra daquela maneira, continuando a errar, continuando a repetir os erros do passado. Porque você não impõe uma maneira de viver à pessoa, você não impõe uma reciclagem moral à pessoa, e muito menos uma reciclagem parajurídica. Aquela pessoa ela tem que se autorreciclar pelo código pessoal de cosmoética dela, inicialmente. Então, o descarte da moralidade estéril é você não chegar para a pessoa e apontar o erro dela e dizer, você está errado, aqui você foi anticosmoético, você não deveria fazer assim. Mostre através dos exemplos o porquê a pessoa foi anticosmoético, aquilo vai funcionar melhor. Porque a tendência no apontamento é o julgamento anticosmoético, imediatista, aquele que não deve acontecer, que é diferente desse auto-para-julgamento pleno, que já é baseado num conhecimento mais profundo das realidades conscienciais. Em parafatologia, sexta linha de baixo para cima, tem a parapercepção hábil. Aí, deixa eu ver aqui. Isso, aqui, ó. Hábil instantânea, né? Do lado oculto de comportamentos insuspeitos. É a mesma situação, só que aqui já envolvendo parapsiquismo. Então, vejam, inexiste intraconsciencialidade parajurídica se não tiver parapsiquismo envolvido na história. Então, aqui a gente está assumindo, sim, o paradigma consciencial, a gente está assumindo, sim, que para se ter um julgamento exato, que vai ser baseado numa justiça plena, você tem que ter o conhecimento dos parafatos. Então, a partir desse momento, você tem noção do que está acontecendo e você tem noção daqueles comportamentos que ninguém, no dia a dia, diria nada. Mas você está sabendo dos bastidores. Então, é nesse momento que entra toda a questão da descrição do evoluciólogo, por exemplo, o binômio da magnitude da cosmoconsciência e a descrição daquilo que você não viu e que você não pode falar. Essa condição ela é muitíssimo séria,
porque às vezes as pessoas enganam aquelas outras que não estão mais lúcidas dentro do processo e caminham como se fossem verdadeiros deuses e são adorados. Então tem os PhD-deuses também, né, da academia, que fazem muito isso, mas existem também os grandes deuses em momentos e situações temporais que demonstram líderes. Por exemplo, há pessoas no Brasil que amam o Lula. Eu não, particularmente, não acho que ele seja o meu líder. Ele não é meu líder, mas ele é o líder de muita gente. Então, essa gente que está vendo o Lula como um líder não tem essa visão curva por trás, né, do monte, para ver que, efetivamente, ele tem um percentual grande aí com a baratrosfera. O próprio processo do mensalão mostrou isso, né? Então, a gente não precisa nem de parapsiquismo para fazer essa análise. Mas há situações em que essa análise é feita sob o aspecto do autoparapsiquismo, sim. E aí a gente tem que ficar de atenção para não cair nas ciladas da vida. Na antagonismologia, página 25, os 3 últimos antagonismos: o antagonismo autocrítica dogmática, antagonismo aparência-essência e o antagonismo densidade consciencial, superficialidade consciencial. Tá, os 3 últimos, né, ele pediu. Tá, o antagonismo, aparência e essência. Ou seja, é isso mesmo que eu estava dizendo. A partir do momento que você assume que os parafatos, eles são os mais importantes para a análise, a aparência cai por água abaixo. Você não pode mais trabalhar só com a verdade formal de um processo. Porque vamos lembrar, a verdade formal ela foi construída para que um juiz tenha uma convicção de alguma coisa. Ela representa indícios de fatos. Então, vamos trabalhar as verdades formais com as verdades reais, o próprio direito chama de verdades reais, e as verdades multidimensionais. Olha o gap entre a verdade formal e a verdade multidimensional. Então, a verdade formal, muitas vezes, pode se configurar uma pseudo-verdade. Então, esse antagonismo aparência e essência, ele é seríssimo. E eu queria dar um exemplo, principalmente, né, para as pessoas que não são da área do direito. Eu trouxe uma casuística onde mostra bem essa condição do processo formal, da verdade formal, que é a história de uma pessoa que dessomou quando ganhou a indenização depois de saber que tinha sido condenado indevidamente. Então, diz assim, olha, morreu, né, em Recife o ex-mecânico Marcos Mariano, 63 anos. Ele foi, segundo o Superior Tribunal de Justiça, vítima do maior e mais grave atentado à violação humana já visto na sociedade brasileira. Preso por engano, Marcos passou 19 anos na cadeia, de onde saiu cego e tuberculoso. Faleceu apenas algumas horas depois de saber que havia ganhado na justiça, por unanimidade, a causa que movia contra o governo de Pernambuco. O valor inicial do processo estava avaliado em 2 milhões, mas aproximadamente metade do valor já foi pago. Ele soube que receberia o restante. O advogado, fulano de tal, contou que deu a notícia ao cliente por volta das 15 horas. Em torno das 16, ele foi tirar o cochilo habitual e não acordou mais. Então, olha a situação. Então, entenda o caso. Ele foi preso em 1976 porque tinha o mesmo nome de um homem que cometeu um homicídio. Caso de homônimo. O verdadeiro culpado só apareceu 6 anos depois. Posto em liberdade, passou por um novo pesadelo 3 anos depois. Foi parado por uma blitz quando dirigiu um caminhão e detido pelo policial que o reconheceu. O juiz que analisou a causa o mandou, sem consultar o prontuário, de volta para a prisão por violação de liberdade condicional. Olha a confusão. Nos 13 anos em que passou preso, além da tuberculose e cegueira, Marcos foi abandonado pela mulher. A liberdade definitiva só veio durante um mutirão judiciário. O julgamento em primeiro grau demorou quase 6 anos. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que o governo deveria pagar 2 milhões de reais. Então, eu pergunto, agora vamos fazer uma análise nesse caso, né? Uma aparente injustiça. Será? Houve erro do Poder Judiciário? Houve. O Poder Judiciário teve que rever esse erro? Sim, ele fez a revisão. A pessoa, acho que tinha consciência tão perturbada com relação a isso, que na hora que
ele teve a questão de que era livre, de que não tinha culpa, ele até dessomou, recebeu a indenização, dessomou 1 hora depois essa questão da decisão. Agora, será que em outras vidas essa pessoa fez alguma coisa parecida e ela teve que, pela lei de causa e efeito, passar por alguma coisa semelhante? Existe alguma coisa de justiça restaurativa extrafísica nessa história? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento do caso, eu nunca peguei o processo, eu não acoplei com essas pessoas, mas o fato é, a pessoa que pretende ter uma intraconsciencialidade parajurídica, ela não pode ficar só na aparência do que nós lemos aqui. É um caso, sim, que demonstra uma injustiça enorme, um problema muito sério do Poder Judiciário, mas e o que está por trás? O que será que está por trás disso tudo? Então, eu deixo a pergunta, né, para que todos possam refletir sobre a questão da aparência e da essência. Qual era o outro antagonismo que ele pediu? O antagonismo... Os 3 últimos. Aparência e essência. O antagonismo densidade consciencial, superficialidade consciencial. Faltou o primeiro, né? O antagonismo autocrítica dogmática. Bom, é justamente o antagonismo importante de você se autoajuizar, ter uma autocrítica, participar do consincobaia, ser uma pessoa que admite e propicia, a partir de um abertismo, que outras pessoas te deem um feedback. Porque senão você se torna uma pessoa dogmática. O oposto da dogmática é a autocrítica. Então vamos pensar. A maior linha do direito que hoje é desenvolvida no Brasil é o direito dogmático. Tanto que se fala dogmatismo jurídico, porque é um dogmatismo baseado em leis e códigos fechados, do geral para o particular. Só que de um geral para um particular, onde não se analisam as variáveis e as mini variáveis desse particular, desse coitado. Então eu pergunto, vocês acham que nesse caso houve análise de mini variáveis ou variáveis intrafísicas da pessoa? Não teve. O juiz chegou, olhou o nome, despachou como se fosse um processo qualquer. E nesse despacho, onde como se fosse um processo qualquer, essa banalização do julgamento, essa banalização da justiça, criou todo esse enredo e toda essa situação que a gente viu. Então, a dogmática, ela não combina com a autocrítica. Então, quando me perguntam, mas eu mesma já fiz essa pergunta, né? E hoje eu a entendo um pouco mais. Por que será que chegam tão poucos advogados, juízes, promotores na Conscienciologia? Talvez porque a dogmática jurídica, que a gente estudou há milênios, ainda atrapalhe muito essa nossa desenvoltura, esse nosso querer deixar de ser tão enquadrado na casinha. Tá? E o último antagonismo é o antagonismo densidade consciencial, superficialidade consciencial. Então, nada de ficar na superfície do pires de plástico. Você tem que ser denso nas coisas que você faz. Você tem que, quando entrar num processo de interassistência, você entra com tudo, no sentido de saber o início, o meio e o fim daquela situação que você entrou. Você não pode entrar levianamente achando que você vai entrar para fazer bonito e tchau. E muito menos dar um pitaco de orelhada. Não cabe mais isso para o paradireitólogo, porque isso vai gerar uma responsabilidade enorme lá na frente. Hoje nós já temos mais conhecimento intermissivista, depois de anos estudando, anos com uma enciclopédia da Conscienciologia, não pode mais se dar o luxo de ficar na superficialidade. E aí normalmente me perguntam, então como é que a gente vai para a densidade? Procurar fazer menos com mais. Façam menos, mas aprofundem mais. Essa é a dica que eu dou. Então, peguem um trabalho, início, meio e fim, daqueles que você sabe que se cair um mosquito em cima do seu papel, você está entendendo porque o tal do mosquito caiu em cima do seu papel. Senão, a tendência vai ser a gente continuar errando ao longo das vidas. Carla, então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, já falei de manhã, mas o seu artigo, desde quando eu li, faz 2 anos, antes mesmo de virar voluntário, me chamou muita atenção. À primeira vista, eu não entendi. Mas depois, com o tempo, eu fui assimilando, e quando eu estava escrevendo esse artigo que eu apresentei hoje cedo, ele foi para esse lado. Eu não tinha como concluir sem colocar essa ideia da intraconsciencialidade parajurídica, né?
E segundo, eu gostaria também de falar que você comentou que muita gente chega aqui, né, os juristas, né, jurisconsultos, esse pessoal que trabalha com o direito, chega na conscienciologia e realmente isso aconteceu comigo. Antes de eu conhecer o paradigma consciencial, o direito para mim eu era totalmente avesso. Até que eu terminei a faculdade de direito, me formei e fui virar ator, fui fazer teatro. E só depois que eu comecei a compreender mesmo o paradigma consciencial, comecei a assimilar e ultrapassei essa barreira, né, essa imaturidade que eu tinha, eu comecei a ver o direito intrafísico de outra maneira. E eu pude até tirar minha OAB e hoje em dia, né, trabalhar com isso, inclusive, né. Então, a primeira pergunta que eu faço é na questão da caracterologia. Você fala no item 6 do paramagistrado, né? E isso também tem a ver com o que eu falei hoje cedo, que acho que é a questão da paramagistratura. E eu falei com você em janeiro, eu estava escrevendo esse artigo e a gente comentou, né, que existe um certo tabu, assim, aversão a essa questão do julgamento, né? Eu gostaria se você puder expor alguma coisinha a respeito sobre isso. Sim, penso que existe esse tabu, sim, principalmente, né, dentro daquela máxima, que para mim não é máxima, coisíssima nenhuma, que é não julgar para não seres julgados. Então, eu acho que isso é uma bobagem que a religião coloca na cabeça das pessoas e que envolve o conceito da humildade. Porque, olha só, se você não julga para não ser julgado, é porque você não quer receber heterocrítica. Está bem óbvio isso. E não julga para não ser julgado. Ou seja, nem pense que existe uma possibilidade de você fazer uma autocrítica de você mesmo. Então, eu acho que isso já era. Agora, vamos entrar para a questão do julgamento não imediatista, que eu sei que até, nem sei se a professora Rose está aí, mas que ela vai apresentar um trabalho no fórum, e para o julgamento, aquele que eu considero o máximo, que é o do evoluciólogo, que é o momento em que o paramagistrado, né, já está hábil para poder proferir ou para poder tomar as atitudes necessárias e que vão representar a sua sentença lógica que você colocou hoje de manhã, tá? Só para o pessoal entender, ele apresentou um trabalho onde ele fala da lógica da sentença multidimensional do evoluciólogo. Então, por isso que tem relação direta com esse trabalho. Então, eu penso assim, o julgamento, o auto-para-julgamento, ele vai exigir exatamente aqui o que eu coloquei na definição. Ele exige que essa consciência que vai fazer esse trabalho interassistencial conheça muito bem a holobiografia dos seus assistidos. Então, o evoluciólogo, ele faz esse trabalho porque ele já superou, num percentual muito grande, o seu próprio egão, ele já faz um sobrepairamento de alto nível de cosmoética e ele consegue adentrar a retrocognição dos seus assistidos. E ele faz isso através daquela autotaquirritmia, onde ele imediatamente faz a autoconscienciometria instantânea das pessoas. Essa questão da autoconscienciometria instantânea sempre me pegou. E o professor Valdo sempre me cutucou com isso. Você já pensou você pegar os seus jurisdicionados e fazer aquela autoconscienciometria instantânea igual do evoluciólogo? Então, assim, é tudo que eu quero. Então, intraconsciencialidade parajurídica, desse jeito é minha meta, para daqui a algumas vidas e tudo mais, mas eu quero é isso que eu quero, desse jeito aqui, desse jeito. Eu quero poder ter a capacidade de entrar nessa retrocognição para poder fazer essa ajuda. Agora, claro, você não vai entrar nas autorretrocognições dos seus assistidos se você já não tiver isso desenvolvido em você. Então, o seu processo de memória, as suas autorretrocognições, e você ter o início, meio e fim das suas vidas pretéritas, isso vai te ajudar demais. É o primeiro ponto. Então, tudo vai começar em matéria de paradireitologia dentro da intraconsciencialidade da pessoa. E vai caminhar sempre nessa dicotomia vida intrafísica e vida extrafísica. Não dá para pensar paradireitologia sem vida extrafísica. Não dá para pensar paradireitologia sem parafatos. Então, você pode pensar paradireitologia utilizando o que nós sabemos hoje,
e ampliando o direito, por exemplo. Então, você pega o que tem no para-direito, você pega as leis teóricas que você já conhece, já compreende, você começa a aplicar para poder funcionar melhor e ir fazendo uma reciclagem cada vez mais intensa da sua moral até chegar na sua paramoral. Mas tudo vai aos poucos. Então, por isso que eu penso que o julgamento pleno, integral e exato, ele vai exigir e abarcar isso. E, claro, se ele consegue entrar, imagina o nível de amor incondicional e a transafetividade que essa consciência já não tem por esses assistidos. Então, eu penso que é por aí que a coisa caminha. O julgamento, ele existe, né? Mas ele é muito complexo, né? Mas ele é complexo. Mas primeiro a gente tem que ultrapassar essa questão da aversão, né? De Sim. não julgar para não ser julgado. Temos que ultrapassar isso. Mesmo porque, eu já vi o professor Valdo falando que quando a gente voltar para a intermissão, nós vamos ter que julgar, até certo ponto, o que é que nós vamos assistir. Cadê o nosso povo que a gente precisa ir atrás? Cadê aquele pessoal que é ligado diretamente a gente? Nós não podemos deixar nossos amigos para trás. Nós vamos ter que trazer. E é o momento certo? Então, tudo isso a gente vai ter que julgar lá na hora. É o momento certo. Ele já falou que não vai estar lá para ajudar a gente. E que também não vai ter amparador. Então, penso eu que vai ser a nossa intraconsciencialidade que vai, através desses auto-para-julgamentos, propiciar que a gente se desenvolva como um verdadeiro líder interassistencial. Extrafísico e intrafísico também. Entendi, é isso aí. Mais uma perguntinha, só, claro. Rapidinho. Na questão da exemplologia. Ela é bem complexa também, né? Uhum. Se você puder, por exemplo, assim, a questão... Primeira pergunta, a intraconsciencialidade para-jurídica mínima. Isso aqui é um para-fato, um fato? Isso é uma casuística minha, sim. Tá. Então, a mínima você quer? Não, já de todas. Ah, mas... todas? Tá, então vamos lá. Tá, uma perguntinha, vamos lá. Então, a mínima, né? A da mini peça consciencial do mecanismo evolutivo, colaborando e efetivando o reencontro oportuno dos irmãos gêmeos idênticos separados ao nascer. Algum tempo atrás, antes de conhecer a Conscienciologia, eu vivia dentro de um determinado contexto, na cidade de São Paulo, e eu conheci uma pessoa que tinha sido adotada, era um filho adotado. E, numa determinada ocasião, dentro de um aeroporto, no Nordeste, esse caso não dá para esquecer, eu estou andando pelo aeroporto, era a virada do milênio, 1999 para 2000, eu tinha passado o Réveillon lá no Nordeste, estava voltando para São Paulo. Aí eu estou andando, né, com esse meu jeitão, assim e tal. De repente eu dou de cara com uma pessoa que era exatamente idêntica à pessoa que estava lá com a gente dentro do contexto. Aí eu parei e falei, opa, alguma coisa errada aqui, né? Será que eu estou vendo uma consciex? Na época eu não tinha o conceito de consciex, né? Eu era espírita. Eu falei, será que eu estou vendo um espírito? Ou, né, será que eu tomei umas a mais nesse Réveillon e não estou normal? Não, mas na verdade era mesmo uma pessoa idêntica à pessoa que estava lá junto com o nosso grupo. Bom, eu não tive dúvida. O que eu fiz? Eu falei, bom, se tem um ali, ele é adotado, se tem um outro que é igual, esse cidadão só pode ser irmão do adotado que está lá, porque é idêntico. Aí eu comecei a seguir. Então, eu falei, é nesse momento que eu vou... né? Aí veio a minha extrapolação, porque foi tudo muito rápido. Eu não podia perder aquela oportunidade. Aquela oportunidade, ela era única para aquele contexto, daquelas duas pessoas e para uma série de outras pessoas que viviam ao redor, né? E para mim também, obviamente, né? Então, eu comecei a seguir. Eu falei, não, vou seguir. Seguia para cá, seguia para lá, até que uma hora ele percebeu, falou assim, você está me seguindo? Eu falei, estou. Eu falei, sabe o que acontece? Eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Eu falei assim, você me desculpa. Eu falei assim, você é um filho adotado? Ele falou, sou. Eu falei, você poderia me dizer o dia do seu aniversário? Posso. Falou, o dia do aniversário era o mesmo. Eu falei, epa. Aí ele falou, por que você está falando isso? Eu falei assim, porque eu acho que eu conheço seu irmão. Aí ele falou, sério? Eu falei assim, sério. Aí ele falou assim, onde ele mora? Eu falei, ele está aqui. Ele falou, sério? Eu falei, sério? E aí, o que eu ia fazer, né? Eu falei, então espera aí um pouquinho que eu vou lá conversar com a pessoa. Aí fui lá, disse que tinha encontrado uma pessoa que era muito parecida com ele, que eu gostaria de apresentar, e aí tudo bem. Aí eu cheguei, né, marquei numa livraria, falei, vamos na livraria, que acho que é o melhor lugar, né? Vamos tomar um café na livraria. E aí apresentei, olha fulano, esse é ciclano, olha ciclano, esse é fulano.
e aqui eu acho que vocês são irmãos gêmeos idênticos. Aí um ficou olhando para a cara do outro, com cara de bobo, né? Eles eram idênticos, idênticos. De fato, eram irmãos mesmo, eles foram separados ao nascer. Quando eles nasceram, a mãe não podia manter os 2 filhos, entregou um filho para uma família e o outro filho para outra família. E eles conviveram quase 35 anos separados, sem um saber da existência do outro, achando que o outro tinha dessomado. Então, eu acho que isso, para mim, foi claro, uma extrapolação, né? Mas onde houve toda uma preparação anterior, porque eu já vinha há algum tempo sendo sinalizada para alguma coisa que ia acontecer. Porque anos antes disso, uma consciex, no centro espírita onde eu frequentava, chegou para mim e falou, manda chamar a Carla, eu preciso dizer um negócio para ela. E aí falou assim, olha, a pessoa que você conhece, fulano de tal, ele é um filho de coração, é um filho adotado. Eu falei, mas você está me falando isso por quê, né? Não, porque você precisa saber disso para ajudar. Eu falei, tá bom. Então, eu já sabia que a pessoa era adotada. Então, o fato é, a união aconteceu, eles se reencontraram. Eu não posso dizer que eles ficaram extremamente amigos, porque a situação de vida era muito diferente para os dois, muito diferente. A pessoa, né, que eu conhecia de maneira mais próxima teve uma condição de vida muito melhor do que essa outra pessoa, né, que eu encontrei no aeroporto. E o fato é que eles, né, devagar foram se conhecendo, foram se aproximando, até durante algum tempo moraram juntos para se conhecerem, né, 2 irmãos morando juntos para se conhecerem um pouco melhor. Mas o fato é que esse irmão, né, que nós encontramos no aeroporto, ele dessomou. Ele ficou doente depois de um tempo, eu já estava aqui na Conscienciologia, e hoje ele é dessomado. E o professor Valdo falou para mim que nessa casuística, a história vai continuar. Há 6 anos atrás, ele me falou, se prepare que a história vai continuar depois que você dessomar. Ou seja, né, é o processo, vamos atrás de todo mundo e vamos ver o que mais dá para fazer. Agora, é claro que dentro da minha análise, nessa vida, qual era a relação que eu tinha com esse desencontro? Nenhum. Mas qual será a minha relação com esse desencontro lá atrás? Porque eu que tinha que ser a mediadora desse mega conflito. Porque olha o mega conflito, olha o assédio, gente, o assédio da separação. As consciências vêm juntas porque precisam conviver. E algo acontece que faz com que elas se separem. Então, isso foi um assédio bravo que aconteceu na vida deles, né? O fato é que depois disso eu conheci a Conscienciologia. Então, para mim, abriu meus caminhos para cá, foi positivo. Então, essa é a primeira. A segunda, deixa eu ver, a mediana, a mini peça consciencial do maxi-mecanismo evolutivo, colaborando e efetivando o reencontro oportuno de grupos evolutivos do passado. Bom, esse eu pensei uma casuística mais recente, bem séria também. Essa aconteceu em 2011, eu já estava aqui. Eu fui procurada por um casal, e esse casal queria procurar trazer uma franquia, uma marca francesa para o Brasil. E aí eles queriam que eu ajudasse na parte jurídica, fizesse o planejamento jurídico dessa condição toda. Eu falei, claro, faço com o maior prazer, né? Ajudo. Né? Porque eu não faço, atualmente não faço serviço jurídico. Não, ajudo com o maior prazer. E aí eles falaram, só que tem um problema. Eu falei, qual é o problema? Você vai ter que viajar para a França com a gente. Eu pensei, que chato, né? Eu pensei, isso não é problema para mim, né? Eu falei assim, vamos lá. Eu falei assim, vamos viajar para a França. E aí eu perguntei, mas onde é? É em Paris? Aí ele falou, não, é num lugar que a gente não conhece. Eu falei, como se chama? Languedoc. Languedoc? Eu falei, nossa, aí quase despenquei, né? Porque Languedoc tem tudo a ver com as coisas lá do Cristo Espera por Ti. Aí eu parei, né? Aí já dá aquela sinal, não é que apita, né? Os sinos tocam, tudo acontece. Eu falei, nossa, vamos com calma nisso, né? Então, naquele semestre específico, eu estava com muitas aulas, eu estava trabalhando muito, e aí eu falei assim, olha, eu preciso ver exatamente quando vocês vão, porque eu tenho datas, eu tenho compromissos a cumprir com os meus alunos aqui. Tá bem. Aí foi daqui, foi dali, foi daqui, foi dali. Marcaram a situação para o final do mês de junho.
Só que o que aconteceu? Como eu tinha muita responsabilidade, né, tive que deixar essa marcação da passagem mais para frente, não confirmava a minha passagem de jeito nenhum. Não conseguia confirmar a passagem para viajar. E aí, no dia 18 de maio de 2011, um dia que a monja aparece para o Valdo e vem falar da responsabilidade dele, com relação a ter aberto toda essa condição da enciclopédia, dia do meu aniversário, a passagem se confirma. Aí eu falei, não é possível, tem muita sincronicidade. Então, tem até um ponto que eu coloco aqui nos meus parafatos, que é você tentar começar a entender o conteúdo da sincronicidade. Se você tem uma sincronicidade, você não vai ficar simplesmente maravilhado por ela, você vai entender o que está por trás disso e o porquê você conseguiu perceber que havia uma sincronicidade mais séria dentro dessa condição. O fato é, tudo deu certo, viajamos, fomos, foi uma viagem de uma semana, e lá, então, né, nós, numa determinada data, a gente já tinha tido contato com um dos membros desse grupo lá do Languedoc, e aí, numa determinada data, ocorre, então, o encontro, onde aparece nitidamente o grupo de lá, o grupo representado pelo casal, o meu grupo, o grupo daqui, do Zéfiro, e, né, os outros grupos que a gente nem sabe, que tem por aí os extrafísicos. Então, foi uma condição bastante séria, porque ali naquele momento houve uma catarse grupal. E o fato, ele foi assim, se engendrando para que a mediação disso pudesse ocorrer comigo. Quem mediou fui eu, porque o consultor que foi, gente, ele dormia, ele não conseguia acordar, ele dormia, era muito estranho. Ele não conseguia fazer, então na hora que falou, tinha que fazer o contrato. Ele pegava no sono, ele caía, ele despencava. Então, o fato é, o consultor contratado não deu conta do recado. Aí, como não tem tu, vai tu mesmo, né? Lá estava eu. Então, em todas as mediações mais sérias desse grupo, eu estava lá trabalhando. Então, isso para mim ficou muito claro, porque quando eu voltei, eu falei para o Sovaldo, é o grupo de lá, o grupo daqui, o meu grupo, o grupo do casal, o grupo de vocês, a monja, a equipe da monja. Ele falou assim, é por aí mesmo. Ele falou assim, isso vai continuar. Então, ou seja, vai continuar. Logo, logo, né, a gente vai ter outras condições. E aí, então, se ficou vários meses se decidindo, traz a franquia, não traz a franquia, faz um negócio, não faz um negócio, até que chegou um determinado momento que o casal, sentindo que o grupo não vinha, que tinha alguma coisa meio parada no grupo, eles falaram, vamos dar um checkmate, o que você acha? Eu falei assim, não, me espera. Eu falei, me dá 2 dias. Por que eu queria 2 dias? Porque eu queria vir na quarta-feira numa mini tertúlia, para ver se o professor Valdo soltava aquelas que às vezes ele dá e que cai direitinho como uma luva, né? E aí eu vim na mini tertúlia, eu falei, então espera, eu falei assim, 12:00 da quarta-feira eu dou uma resposta, pode ser? Pode ser. Aí eu vim para a mini tertúlia. Qual foi a mini tertúlia? O dia que ele abriu a condição da pré-intermissiologia. Aí eu falei assim, dá o checkmate. Eu falei assim, é por aí mesmo, usei a sincronicidade, eles deram checkmate, o grupo realmente achou por bem não vir, foi desenvolver o negócio lá por outros lugares do mundo, e aí ficou dessa maneira. Mas o fato é, eles se conheceram, a catarse aconteceu, e o que eu assim penso que foi bem sério, eu trouxe um deles aqui e pus na frente do professor Valdo. Então, o grupo está vincado. Talvez o negócio fosse só a aparência da história, talvez não fosse a essência. Eu não tenho dados ainda para dizer isso, mas eu considero isso uma extrapolação, também dentro aí de um processo mais sério, de uma mediação mais séria de grupos. Tá? Esse foi um dos que eu pensei. Tem mais ali que eu estou escrevendo no meu manual, mas eu acho que esse foi bem interessante. E aí, você quer o último também? Bom, o último é intraconsciencialidade parajurídica máxima, a da mini-peça consciencial do maximecanismo, sustentadora da central extrafísica da paradireitologia. Isso é uma meta. Essa é uma meta que eu tenho. Eu quero fazer a central extrafísica da paradireitologia no dia que eu tiver condições. Eu quero ter uma central, onde nessa central, a partir das minhas paracasuísticas e da minha intraconsciencialidade parajurídica que eu estiver desenvolvendo, eu possa demonstrar as técnicas que são utilizadas
para se chegar nesses auto-para-julgamentos. Eu quero fazer isso. Porque eu acho que o nosso grande nó, né, para a gente descobrir essa condição aí dos auto-para-julgamentos, é saber como é que você chega numa decisão. Como é que o evoluciólogo, como é que o sereno não tem tudo sob controle? Que decisão é isso? O que eles veem? Qual é o caminho exato que eles perseguem para isso? Aonde é que eles querem chegar? Quais são as mini variáveis extrafísicas daquelas consciências que eles trabalharam para poder chegar numa decisão com auto-para-percussiência? Então, eu penso que esse caminho do processo para se chegar nisso seria o objeto dessa central extrafísica da paradireitologia. Muito obrigado, Carla. Nada. Pode comentar um pouco a 11ª linha da parapatologia, o estado mundial vivenciado intraconsciencialmente? Sim. Eu pergunto porque, geralmente, as pessoas, quando têm a primeira contato com essa ideia do estado mundial, pensam que é algo distante ou algo fora da realidade imediata dela, né? Então, como que é esse paradoxo com a condição do estado mundial vivenciado intraconsciencialmente? Como que você vê isso? Já vou te responder. Já vou te responder, Rafa. Bom, essa condição intraconsciencial é você trabalhar a sua parapsicosfera de maneira que ela seja um aeroporto de ETs. Bem claro, bem simples assim. Ali, a sua parapsicosfera, ou a sua psicosfera, ela tem que ser um aeroporto. Ela tem que ser um local de pouso tranquilo para todo e qualquer tipo de consciência. Na hora que você consegue isso e que as consciências de todos os níveis podem chegar nessa psicosfera e serem atendidas a partir dessa psicosfera, você já tem o estado mundial dentro de você, porque você não tem barreiras, você não tem fronteiras, a sua psicosfera é um agente confluente de fronteiras. Então, eu penso que o estado mundial, ele vai iniciar de dentro da pessoa para fora. E aí, quando você tiver um número grande de pessoas vivenciando intraconsciencialmente o estado mundial, você vai ter o estado mundial implantado no planeta. Então, imagina, por exemplo, vamos usar a nossa cobaia-mor, que é o professor Valdo, de novo. Qual o FIEX dele, tantos exemplos que ele deu de consciências tão doentes que chegam na psicosfera dele. Por que essas consciências conseguem chegar na psicosfera dele e não atrapalhar a infraestrutura consciencial dele? Porque existe um abertismo, porque ele já está preparado, porque ele já está aí com um nível de evolução que permite isso. Então, eu penso que quanto mais nós formos evoluindo, mais nós vamos trabalhar a nossa essência, e essa essência ela vai estar ótima para ser um bom aeroporto internacional. Na verdade, não. Um multidimensional acho que fica melhor, né? Cósmico, tá certo? É, cosmodimensional. Carla, aqui na página 25, eu queria que você falasse sobre a paradoxologia e depois sobre o primeiro item da legislogia. Tá, paradoxologia. O paradoxo do intermissivista pedir justiça para si, enquanto deveria distribuir justiça a partir de si. Pois é, não cabe mais a gente ficar brigando por justiça. Principalmente os paradireitólogos, os intermissivistas. Quem pode brigar por justiça hoje em dia é a Consréu. Então, a Consréu, ela tem todo o direito de brigar, e a gente tem todo o dever de ajudar, todo o dever possível. Mas não cabe mais um intermissivista ficar reclamando, ficar se queixando, arrumar briga com o vizinho, arrumar briga com quem não é vizinho, arrumar briga com esse ou com aquele. Porque ele é o fator desencadeador de situações conciliatórias, de situações pacíficas, de situações serenas. Ele tem que chegar e ele tem que pacificar. Ele não pode chegar e ser o incendiário, a pessoa que vai colocar fogo em tudo. Então, nós temos que conciliar todo mundo para poder conciliar o mundo. Senão a coisa não vai. Então, eu acho que esse exemplarismo nosso de intermissivista nós temos que dar, para poder, inclusive, ajudar as consréus do planeta. Primeiro item da legislogia. As autoleis paradireitológicas compondo a parapandectologia. Aqui, as autoleis compondo, certo. Bom, são todas as leis que vêm de você mesma.
Então, a partir do momento que você começa a desenhar os seus códigos, você, por exemplo, pode ter leis que ninguém tenha pensado nessas leis ainda. E aí, a partir daquele momento, daqueles vislumbres, você vai colocar dentro do seu código pessoal aquela lei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo com base nessa casuística aí da viagem para a França. Eu tenho uma lei, que a minha lei é assim: se alguém vier te pedir um favor na área do direito, nunca diga não. Claro, desde que seja, né, um favor para ajudar. Não vem pedir para fazer maracutaia, porque aí vai levar um não do tamanho do mundo, né? Mas eu tenho isso para mim. Então, o que eu posso até não executar, mas eu oriento e eu dou encaminhamento. Já não vou deixar... Isso está no meu código, não vou deixar ninguém. Por que isso? Puxa, porque é o que eu sei de fazer de melhor. É o meu melhor que eu tenho para dar. Ainda é muito intrafísico, mas é o melhor que eu tenho para dar. Então, eu não posso negar o melhor que eu tenho para dar. Então, é a partir daí que essa autolei, ela foi permitindo que eu tivesse mais casuísticas, e mais paracasuísticas também, envolvendo sincronicidades, envolvendo amparadores, envolvendo projeções, e isso para mim é muito rico. E é de uma coisa simples, porque às vezes a gente fica procurando... Né? Nós queremos entender muito a paradireitologia, é muito grande, queremos entender a auto-orto para-absolutismo, a transafetivologia, sim, mas começa do pequeno, vamos do pequeno, daquilo que a gente consegue hoje, e faça bem, raspa o tacho, e aí segue adiante. E isso vai sendo montado o seu código. Esse código é a parapandectologia, que os pandectas foram os digestos lá que o imperador Justiniano, né, que o professor Jaime já tão bem nos ensinou há alguns anos, compilaram. Eles pegaram as grandes compilações dos romanos, Papiniano, Paulo, Modestino, né, que é o chapa aqui da Marlene, Gaio, e começaram a recompilar aquilo que faltava. E formaram uma compilação de emendas, de jurisprudências, de casos, que foram virando lei, que foram se consolidando para princípios. Agora, imagine, então, nós fazemos isso e começarmos a montar uma autopara-pandectologia nossa, para que depois esse nosso se torne uma coisa imiscuída no cosmos. Eu acho que vai ficar legal. Então, a gente tem que pensar grande. Carla, aqui na fatologia, né, na penúltima linha, o descarte intraconsciencial da verdade formal na condição de hipótese desafiadora aos jurisprudentes do futuro. Tem como você explanar mais? Sim, esse é o descarte daquela verdade que eu expliquei no início, que é a verdade construída no processo judicial. Então, o processo judicial, ele é uma verdade construída por peritos, por advogados de ambas as partes, por promotor público, por defensor público, onde cada um vai defender os seus próprios interesses ou os interesses do cliente que ele defende. Se for o promotor, ele tem o dever de acusação, porque ele é imbuído, né? Ele é jurisdicionado pelo Estado para isso, ele é que persegue a pessoa que está lá no processo judicial. Então, essa verdade formal, ela já existe no direito uma diferença dela com relação à verdade real, que é considerar aquela verdade que de fato aconteceu no mundo. E nós trazemos a verdade multidimensional, a verdade do parafato, que muitas vezes pode ser diferente da verdade que intrafisicamente nós consideramos a real e muito mais da verdade formal, porque a verdade formal ela tem se mostrado falha ao longo do tempo. Agora, tem um ponto que é muito sério. Por que eu coloquei como hipótese desafiadora? Porque, na verdade, eu estou tirando o alicerce do direito democrático. Isso é o alicerce do direito democrático. Até hoje não tem nada melhor, pelo menos aqui, né, no Brasil, que tem esse sistema, né, de direito, que é um direito mais baseado em leis, para poder solucionar. Então, dentro de um contexto, num planeta onde você tem ainda uma predominância de cons-réus, você precisa desse tipo de processo. E isso é o melhor que se pode fazer.
Então, se alguém chegasse para mim e perguntasse, então não vamos ter mais processo? Você acha melhor fechar o Poder Judiciário? Eu diria, claro que não. Tem que continuar, ele tem que continuar existindo. A própria professora Vanderlei, no dia do verbete dela, ela é uma magistrada, ela é uma juíza, ela ponderou sobre isso. Né? Nós perguntamos para ela, o que você faz quando você percebe que os parafatos, eles não estão de acordo com os fatos? Ela falou, procura usar aquilo que tem de mais avançado no direito, que são os princípios da Constituição Federal. Eu concordo com ela, é o que tem de mais avançado mesmo no direito brasileiro. Mas dos princípios até o para-direito, ainda há um gap muito grande. Então, durma com uma verdade dessa. Então, eu estou tirando, sim, a base do processo democrático, mas esse processo democrático ele tem que continuar existindo por enquanto. Quem sabe, no dia em que a gente tiver um Estado mundial, né, já com as pessoas já com a intraconsciencialidade mais aberta, mais voltada para essa questão da assistência, a gente consiga, então, mudar esse tipo de processo. Deu para entender? Deu? Carla, parabéns pelo seu verbete, muito bom. Obrigada. Eu queria saber, pela sua experiência e pela sua observação, em qual extensão a intraconsciencialidade jurídica, tá, pode facilitar ou pode dificultar a intraconsciencialidade parajurídica? Sim, a intraconsciencialidade jurídica, ela pode atrapalhar no sentido da gente querer colocar todo mundo dentro das caixinhas, no sentido de querer utilizar até de uma maneira elegante a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Porque, claro, se a gente vive num Estado democrático, a gente trabalha com isso, usa o direito, que é considerado, né, um direito democrático, a rigor, você não vai usar a lei de Talião, porque essa lei de Talião já caiu, pelo menos no Brasil, há algum tempo, né, nos países da Europa Ocidental também. Só que existe não é bem boca torta, mas existe uma tendência da gente querer enquadrar a pessoa. A gente enquadra. Mas eu estou colocando isso porque é minha realidade também. Então, você vai enquadrar a pessoa, vai dizer assim, olha, essa aqui é cosmoética, essa é anticosmoética, essa daqui é isso, essa daqui é aquilo. Então, aí eu acho que pode estar o grande erro. E aí eu acho que é o julgamento imediatista também. Então, vamos devagar com andor. Nós estamos aprofundadamente na situação? Não estamos? Se estamos, vamos ver quais são as variáveis de todos os envolvidos dentro desse contexto. Então, eu acho que a intraconsciencialidade jurídica, ela atrapalha muito dentro dessa condição do enquadramento, mas ela ajuda muito no sentido de nós já termos uma boa noção do que seja moral, do que seja ética, do que seja bioética, do que seja neuroética, que são assuntos de ponta, e do que sejam os próprios princípios. Nós estudamos a fundo. Então, aí eu digo que quem tem intraconsciencialidade jurídica tem muito mais para-dever com relação à para-direitologia do que quem não tem. Então, para aqueles que são do ramo do direito, que têm a intraconsciencialidade jurídica, a minha sugestão é trabalhar mais o processo da flexibilidade. E para quem não é da área do direito e quer conhecer e aprofundar a paradireitologia, comece pela cosmoeticologia. Pegue tudo que já tem na enciclopédia sobre cosmoética e comece a fazer o seu código pessoal de cosmoética de maneira exemplar. E vai trabalhando dessa forma. E junto, peguem as teorias modernas do direito e comecem a dar uma lida, a parte filosófica, porque ajuda demais. Vai ajudar a formar sinapses e parasinapses sobre o assunto. Agora, mesmo para quem tem intraconsciencialidade jurídica, você acha que esse estudo da cosmoética também não seria oportuno? Não, sim, mas é que quem tem intraconsciencialidade jurídica já procura naturalmente a cosmoética. Ah, entendi. É natural. A gente já se encanta, né? Você e eu, a gente se encantou pela cosmoética, né? Eu já ouvi você falar e eu também já falei isso, que eu cheguei na conscienciologia, não foi nada por causa de técnica de projeção, nada disso. Foi pela cosmoética. Quando eu vi aquela palavra lá, eu falei, opa, gostei disso.
E teve também a senha da professora Adriana Rocha, que no ECP1 falou para mim, você já estudou, já pensou em estudar direito consciencial? Então, você naturalmente chega por aí. Mas é claro que é importante, é importantíssimo, é essencial. E aí me chamou a atenção na sua definição a condição dos auto-para-julgamentos, né? De si, que você fala das biografias de si, das consciências apropriadoras dos auto-para-julgamentos. Eu vou voltar de novo. Você acha, da sua observação e na sua experiência, a intraconsciencialidade jurídica, ela mais contribui ou ela mais atrapalha para esses auto-para-julgamentos? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Tá. Aí você tem que ver o quanto que aquela intraconsciencialidade jurídica já se flexibilizou ou não. Ou se ela ainda continua muito fechada dentro do processo judicial. Isso é importante ver. A dogmática. Da dogmática, da condição, né, gente, eu não vou nem falar da boca torta, eu não vou nem falar do antidireito, porque antidireito não é direito. Eu nem vou cogitar sobre isso, para esse estudo do auto-para-julgamento, porque o antidireito ele é aquele que vem do magistrado antiprofissional, e que, na minha opinião, não é magistrado coisíssima nenhuma. É uma consréu que está tentando aprender a ter um pouco de moral nessa vida. A gente tem que entender, compreender, assistir, mas não é um magistrado, não é do ramo, né? Você está falando da pessoa que tem bom senso, mas ainda não chegou no discernimento. Seria isso? Olha, pelo contrário, eu acho que não tem nem o bom senso. Não estou falando do antidireito, não. Estou falando dessa consciência... da que tem a intraconsciencialidade jurídica? Daquela que tem a intraconsciencialidade jurídica, ela pode ter um bom senso, mas ainda não ter o discernimento. Isso mesmo, porque existe também a questão do bom senso do homem médio. O bom senso da média, o que a média acharia sobre aquilo? Então, para mim, bom senso da média já não é bom senso. Então, vamos pensar bom senso multidimensional, talvez, para se chegar num autodiscernimento. Talvez fosse uma teoria para a gente chegar um pouco mais na prática. Tá? Penso que é isso. Fala, Marlene. Não, eu não sei se eu entendi bem. Eu entendi bem a pergunta da Cris, tá? Na questão de se a intraconsciencialidade jurídica propicia, facilita ou atrapalha a parajurídica. Aí você falou na questão de que tem alguns magistrados que não têm discernimento, que está exercendo esse cargo, mas que seria uma réu, alguma coisa assim. Isso. E parece que você deixou implícito de que todos, então, os juízes seriam... Não. Teriam essa intraconsciencialidade jurídica? Não. Vamos ali na enumerologia, que eu vou explicar isso melhor, então. Ali na enumerologia, na página 25, eu faço um crescendo dentro dessa condição. Talvez isso possa ajudar aí na pergunta da Cris com relação a essas variações da intraconsciencialidade parajurídica, do que ajuda ou que não ajuda. Você fez um crescendo, tá? Por exemplo, olha, a consciência do magistrado antiprofissional é uma coisa. A consciência do magistrado direitológico. A consciência do magistrado heteroperdoador. A consciência do magistrado tenepsista. A consciência do magistrado ofiexista. A consciência do magistrado teleguiado autocrítico. A consciência do paramagistrado evoluciólogo. Então, aqui está claro que existe alguns gaps entre um e outro. Então, o que eu quis dizer, por exemplo, o magistrado antiprofissional, esse, para mim, não é nenhum magistrado. Mas a gente está dizendo porque a gente sabe que tem. Porque fez o concurso. Porque fez o concurso, exatamente. Porque ele é um técnico que fez o concurso e passou no concurso. E ele está lá. Mas nada impede que ele seja uma consréu. Então, se ele é uma consréu, ele é do ramo? Qual ramo? Ele pode ser do ramo lá dos juízes. Eu não sei se todos aqui tiveram oportunidade de ler um livro chamado Libertação, do André Luiz. Nesse livro Libertação, lá mostra exatamente o que é a consciência do magistrado antiprofissional. Porque o que acontece? Existe lá o Gregório, que é o personagem, é o mega assediador, o personagem principal, e ele tem uma falange que ele chama de dragões da justiça. E esses dragões da justiça são as pessoas que fazem julgamentos dentro da baratrosfera. E como é que eles fazem o julgamento? Chega lá, por exemplo, a mãe que fez um aborto, ele chega e fala: você não é digna,
você é horrível, você matou seu filho. E o que eles fazem? Eles inculpam ainda mais, dentro da consciência daquela pessoa, a culpa que ela já tem por ter praticado o aborto. Então, ele vai no nó górdio do problema da pessoa e fica cutucando o nó górdio da pessoa. Esse é o assediador. Então, e eles estão lá julgando. Então, ele fala assim, não, você vai morrer, vai ficar aqui nos infernos, porque você não merece. Esse é o magistrado antiprofissional, na minha opinião, o extrafísico. O intrafísico está cheio de exemplos por aí, né? Lalau e a galera. Então, vamos ver aqui aí o crescendo. Aí nós vamos para o magistrado direitológico. Poxa, esse é o cara que estudou direito, fez a sua reciclagem moral a partir do direito, é a pessoa mais séria, que procura acertar, ela não quer errar, mas ela tem limitações naturais, limitações de ser humano, naturais perante a própria legislação intrafísica, e limitações naturais com relação à condição extrafísica. Vamos continuar. A consciência do magistrado heteroperdoador. Então, aqui, olha, ele já pode ser um bom profissional do direito, mas, além de tudo, ele não está lá para fazer uma vingança pessoal de casos que ele tenha passado antigamente em outras vidas dele, inconscientemente. Ele está lá para tentar ajudar, ele já compreende, ele já entende a imaturidade, ele já consegue ver os contextos com um pouco mais de alcance. Aí vem, a partir disso, o magistrado tenepsista. Então, o tenepsista já está querendo acertar mais ainda. Presume-se que ele já é heteroperdoador com os outros e autoimperdoador com ele. Então, ele está praticando a técnica, ele conheceu a conscienciologia, os parafatos já são realidade, mesmo que ele não viva densamente, mas ele já ouviu o galo cantar, apesar de não saber aonde, mas está lá, todo imbuído, é uma outra situação. E o ofiexista, esse já está ficando profissional, porque esse já tem toda uma condição extrafísica de desenvoltura, é um desenvolto, né, na extrafisicalidade. E aí vem o teleguiado, esse já é o cara, a partir daqui a gente já começa a configurar uma consciência paradireitológica. Por quê? Ele já tem autocrítica suficiente para poder ser um teleguiado. Então é engraçado isso, né? Você já não é mais assediado, mas a partir do momento que a sua autocrítica é tão boa, você pode ser teleguiado por alguém pelo maximecanismo. É um paradoxo, né, total nessa situação. Então ele já está quase chegando lá. Até que ele chega no coroamento dele enquanto magistrado, né, que aí já é um paramagistrado com P maiúsculo, que é o evoluciólogo, que é o que, né, pela definição, já consegue ter um alcance longo aí da vida dos seus assistidos. Então, seria mais ou menos essa a comparação que eu fiz naquele momento, tá? Então, eu não acho que a intraconsciencialidade jurídica ela seja tão ruim assim. A gente só precisa se desformatar, a gente só precisa se flexibilizar. Ela é importante, ela é importantíssima, mas também acho, e tenho visto, pessoas que não têm, nessa vida, não trabalham com a área do direito e que têm já percentuais notórios de intraconsciencialidade parajurídica. Aqui mesmo na comunidade, aqui na Cognópolis de Foz, a gente vê pelas atitudes, pelas ponderações, pelas posturas. Eu posso dar um exemplo? A Dulce. A Dulce é um exemplo para mim. Ela é um exemplo para mim porque ela é da área da arquitetura e, no entanto, ela compreende... com você. Ela compreende os... Carla. Eu voto com a relatora Carla, viu, Dulce? Ela compreende os conceitos, ela ajuda, ela está aí para ajudar todo mundo, ela faz um trabalho, né, junto com a deusa Minerva, conciliando todo mundo para ajudar o mundo. Então, está aqui o exemplo. E tem uma flexibilidade incrível. Isso é legal. Então, agora, eu tenho certeza que a nossa amiga Dulce fez direito numa outra vida, que ela já foi dos paraconsultos. Ela mesma sabe disso. Né, Dulce? Então é isso. Deu para responder, Cris? Deu? Carla, eu gostaria de perguntar para você, primeiro, parabéns pelo tema, pelo verbete. Obrigada. Na estrangeirismologia, ali, o primeiro item é a condição paradireitológica do Bajtil-Sult. Isso é aquela condição de você construir sob medida uma assistência para a pessoa. A paradireitologia, você trabalha
com normas, princípios, leis, enfim, todo um arcabouço, mas você vai trabalhar cada caso um caso. Então, talvez você, né, a gente já tinha falado isso no início da tertúlia, você tenha que agir de uma maneira com uma pessoa e agir de outra maneira com outra pessoa. Os mais desavisados podem achar que você está sendo incoerente, mas, na verdade, não é isso. Você está dando modulações diferentes de interassistencialidade para aquelas pessoas que estão naquele momento em volta de você. Então, por exemplo, se a pessoa ela é muito fechada na lei, ela tem essa intraconsciencialidade jurídica que a Cris colocou, o que você vai falar para ela numa situação prática? Olha, mas não vai tanto na letra da lei. Sai da letra da lei e extrapola. Agora, se você está convivendo com empresários que são negociadores, fazem tudo, são empreendedores, não tem medo de nada, você já tem que colocar um tom maior de, opa, olha, a lei diz assim, 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 cuidado com isso, vai por aqui, que tal ir por ali, entendeu? Porque aí essas pessoas, elas já são mais ousadas. Então, se você chegar para ela e falar assim, não, deixa a letra da lei para lá, aí vira um caos, vira uma bagunça. Uma anarquia, né? Então, é mais ou menos isso. Seria isso sobre demanda mesmo, né? Tipo, cada consciência. Isso, totalmente sobre, totalmente sobre demanda. Eu gostaria de fazer outra pergunta aqui, que eu acho que é um dos clímax aí do teu verbete, que é na frase enfática. Que, para mim, você desmistifica bastante a condição do Homo sapiens sereníssimos. Então, a frase enfática, a intraconsciencialidade parajurídica do Homo sapiens sereníssimos é a enciclopédia das permanências paralegais abstratas do cosmos, desafiando os pesquisadores da paradireitologia. Você pode ampliar mais sobre essa frase? Posso. Você deve ter percebido que eu trabalhei muito com a personalidade do evoluciólogo ao longo do verbete, né? Mas eu estou terminando aqui falando mesmo do serenão, porque eu quero chegar lá na consciência livre, né? Vai ter um verbete que vai chegar lá. E a intraconsciencialidade do serenão, ela já é uma intraconsciencialidade que consegue ampliar as leis permanentes do cosmos. Então, ela já está um passo adiante. Porque, olha só, o evoluciólogo, ele é uma pessoa que está conforme as leis e os princípios do cosmos. Ele está no fluxo pensênico do cosmos, ele está no fluxo pensênico das manifestações retas, das manifestações integrais, das manifestações que têm retidão. Então, ele conhece tanto e ele está tão assim, dentro dessa conformidade já, que ele consegue julgar. Mas o serenão já passou dessa fase, ele já não tem, eu não sei se ele tem ainda essas funções, tá? A gente teria que perguntar para ele aí numa para-entrevista. Mas ele já faz a ampliação, e se ele faz a ampliação, é porque ele já está há algum tempo, em termos de cronêmica, em termos de prosêmica, em termos de vivência, à frente dessa outra personalidade. E por que eu coloco dessa maneira, né? Que ela é a enciclopédia das permanências paralegais abstratas? Porque as leis cósmicas, elas permeiam tudo. Elas são íncitas dentro das intraconsciencialidades, elas são íncitas dentro do macrocosmos, e elas são abstratas ainda nesse nosso momento evolutivo, porque vai chegar um dia que ela não vai ser mais abstrata. Ela é abstrata no momento em que a gente ainda não consegue ter todas as variáveis e as mini-variáveis para entender essa sutileza. Ela é abstrata da mesma maneira que é abstrato para a gente ainda um fenômeno parapsíquico, que às vezes o professor Valdo vira e fala assim, ah, mas a consciência está aqui, vocês não estão vendo? Aí ele joga aquela energia e fala, você está vendo, você está vendo? Aí você fica com aquela cara de bolacha e fala, eu não estou vendo nada, nada. Mas sei lá, né, senti um friozinho na espinha. Então, para mim, ainda é abstrato, para mim ainda é sutil, mas para algumas consciências não é mais. Tá? Então, eu penso que nós temos que enfrentar essa realidade, sim. Nós temos que pensar grande, sim. E nós temos que pensar que nós vamos chegar lá, sim. Nada de ter medo de discutir coisas grandes. Por isso que eu acho que isso seja o desafio dos pesquisadores da paradireitologia. E uma outra observação também que eu me lembrei agora.
essa questão, né, de estar conforme as leis, de ampliar as leis, algum tempo atrás eu pensava que o Serenão ele criava leis, que leis do cosmos podiam ser criadas a partir deles. E fiz lá um trinômio, só que o professor Valdo corrigiu o trinômio. Ele disse, não, Serenão ainda só amplia. Então, ele falou, se cria você. Aí eu pensei, certo. Então, eu falei, a consciência livre? Ele falou, só amplia. A hora que ele falou isso, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, bom, se a consciência livre só amplia, realmente tem muito mais coisa depois da consciência livre, que é o que ele vem falando atualmente, né? Então, essa adaptação, ampliação e criação, a criação ela já está ali para depois da consciência livre, então que aí para a gente é mateologia, por enquanto. É o que você fala na argumentologia, que a inteligência evolutiva é dançar conforme a música do cosmos. Isso. Né? Acho que seria um pouco por aí. Aí, aproveitando, fazer a sugestão daquele filme 12 Homens e uma Sentença, né? Acho bem interessante esse contexto. Sim, muito bom. Ela, para quem não viu, as pessoas tinham uma opinião, aí uma única pessoa que tinha uma opinião divergente, ela começa a apresentar argumentos e vai gerando dúvidas, questionamentos, e ao final das contas o pessoal muda de opinião, né, com relação à pessoa que está sendo julgada. Muito bom. Carla. Aproveitando aqui o que está falando da frase enfática, na página 26 você tem um item que é adaptabilidade, que fala justamente desse crescendo que você está comentando com ele. Você pode, assim, falar um pouco mais, para ficar mais fixado para nós? Essa é a técnica que eu arrumei para mim, para poder conseguir continuar pensando grande. Porque, para a direitologia, pelo menos para mim, é uma coisa complexa, é difícil. Difícil na prática. Porque quando você vai se deparando com certas situações, você fala, nossa, que difícil isso, como é que eu vou fazer? Então, essa foi a técnica que, ao longo, desde 2007, eu apresentei num fórum, as técnicas da intraconsciencialidade. Inclusive, tem um artigo meu, né, na revista Consciência, número 11, página 88, que fala um pouco sobre essas técnicas também. Então, vamos lá, são 3 técnicas. A primeira é do autorrealismo consciencial máximo. Ou seja, você pode pensar grande, mas saiba onde você está. Em que pedra o seu pé coloca a sua firmeza hoje? Então, essa é a base que eu fui arrumando, primeiro a partir da autoconscienciometria. Então, fiz a minha conscienciometria, respondi todo o gráfico, descobri meu mega trafor, descobri meu mega trafar, estou estudando mais a fundo o meu temperamento, procurando melhorar também, né? Porque temperamento de quem tem intraconsciencialidade jurídica não é fácil. Então, dentro disso, comecei a fazer os meus códigos. Então, comecei com o Código Pessoal de Cosmoética, depois fui para os de valores, que eu acho bem importante, né? Já estou trabalhando um pouco mais o aprofundamento desse de valores, que eu acho que é o que norteia a bússola consciencial interna. E trabalhando dia a dia. O outro ponto que a gente não pode deixar de lado, quando se estuda intraconsciencialidade parajurídica, é o autoparapsiquismo lúcido. Então, é você ter autoconscientização multidimensional. É você procurar cada vez mais desenvolver o autoparapsiquismo, desenvolver a projetabilidade lúcida, desenvolver essa capacidade de poder viver em 2 mundos ao mesmo tempo, no intrafísico e no extrafísico. Por quê? Porque se a ideia da intraconsciencialidade parajurídica é você conseguir fazer um auto-para-julgamento justo, que venha de uma justiça, né, integral, você precisa ter essa flexibilidade também das 2 vidas. E você precisa ter livre trânsito. Não basta você se projetar, eu saí fora do corpo e olhei a porta da minha casa, eu pude ver da varanda da minha casa. Ok, está ótimo, é o início. Eu quero muito isso, quero cada vez mais poder sair do meu corpo e ver a janela, o que tem fora da minha casa. Mas eu quero sair fora do corpo e eu quero trabalhar fora do corpo. Eu quero ter lucidez de trabalho fora do corpo. Eu quero fazer o meu paravoluntariado fora do corpo para eu começar a ter cada vez mais paracasuísticas. E nessas paracasuísticas poder começar a discernir as variáveis, as mini-variáveis, e essas técnicas, que são aquelas que eu falei que eu gostaria muito de um dia colocar dentro de uma central extrafísica da paradireitologia.
E, por fim, a questão da autopolimatia. Então, eu acho que a gente não tem saída mesmo, né? A gente teve recentemente a visita do professor Renzo Tosi. Nós vimos o quão grande ele é em termos de polimatia. É um filólogo, estudou muito, sabe muito, erudito, né? Tem aí vários desafios ainda pela frente, mas o fato é, a erudição dele, a polimatia dele, faz com que muitos evoluciólogos estejam olhando para ele. Então, sinal de que esse mega trafor que ele tem é alguma coisa que a gente vai precisar ter também para poder, inclusive, ter sinapse e parasinapse para poder ajudar esse contingente de pessoas. Primeiro a nós mesmos, né? E depois aos outros. E, por fim, a questão do evoluciólogo. O estudo teórico, teático e parateático. Então, evoluciólogo, desde que eu cheguei aqui, eu sou siderada nessa personalidade. Sempre tive essa pulga atrás da orelha de estudar evoluciólogo. Então, não interessa o jeito, é pegar o verbete do evoluciólogo, pega o DVD do evoluciólogo, vai fazer esteira, assiste o DVD até não aguentar mais, enfim, procura sair fora do corpo e ter alguma atividade em que você possa encontrar com uma consciência mais evoluída. Ou então, gente, uma maneira mais simples, vem na Mini Tertúlia, né? E tem um papo com o professor Valdo, sinta as energias dele para ver se ele é um evoluciólogo ou não, né? Então, acho que vale a pena aí fazer esse estudo. E, por fim, é desmistificar mesmo o modelo evolutivo do serenão. Porque na hora que você deixa de pensar que ele é um cara super longe de você, para você pensar que se você assumir a sua genialidade, naquilo que você tem de melhor, ele vai estar em algum contexto trabalhando contigo, ou vai estar com uma equipe diretamente ligada a ele, aquilo começa a ficar mais claro, aquilo começa a ficar mais factível. E aí o que você quer fazer? Você quer traçar o seu gap. Você vai ver assim, olha, hoje eu sou um pré-serenão, que estou nessa condição. Mas, para ser um serenão, eu preciso disso, 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 disso. O conscienciograma ajuda muito, porque a última pergunta é sempre a situação máxima do serenão. Então, vai traçando aqueles gaps e trabalha. E não pode desanimar, tem que ficar tranquilo e continuar trabalhando aí o máximo que der. Maria. Carla, estou na fila. Tudo bem, Carla? Tudo. É muito bom a gente ver como que o Paradireito está crescendo, evoluindo. O seu artigo é isso, né? É o retrato. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, agora que a gente está aí prestes a ter uma IC, né? Já temos a pré-IC da Paradireitologia, então a gente vai ter que saber como que a gente vai lidar com isso, porque a gente sabe que Paradireito é para todos, não é? Eu vejo que o seu verbete, ele foi pré-concebido com base naquela consciência que já tem conhecimento do direito. E, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrija, você coloca isso como pressuposto. Quer dizer, o paradireitólogo, ele teria como pressuposto o conhecimento do direito intrafísico. Isso é uma questão que eu queria que você comentasse, porque a gente sabe, não sei se aqui funciona assim, mas em São Paulo, quando a gente vai convidar uma pessoa para fazer parte do Paradireito, ele fala, isso não é comigo, eu não sou advogado, eu não sou da área jurídica. E a gente sabe que não é isso. Então, há um mito em relação a isso daí. E a minha questão é exatamente essa. Como é que nós vamos trabalhar a ideia de que Paradireito é para todos, e não para advogados, para juízes, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção, porque senão fica parecendo reserva de mercado, né? Fica parecendo que Paradireito é para advogado. É Clube do Bolinha. Inclusive, tem muita gente que tem restrição em relação a isso. Não vou para Paradireito, isso não tem nada a ver comigo. E a gente sabe que a técnica maior do Paradireito hoje em dia é a mediação. E a mediação, você não precisa ser advogado, não precisa conhecer nada de direito intrafísico, né? Então, eu queria que você fizesse essa abordagem, uma vez que estou percebendo, não sei se estou errada, que o seu verbete ele é pré-concebido com uma ideia de conhecimento do direito intrafísico. Ele é preconcebido mesmo, porque eu até falei para aquelas, eu não sei se você estava aqui, para aquelas pessoas que não têm o conhecimento do direito, vale a pena fazer um estudo
ainda que prático, um estudo básico, não é para entrar na tecnicidade não do dia a dia, mas pegar os princípios filosóficos, os princípios constitucionais, porque isso vai ajudar a pessoa a fazer sinapse, ou vai ajudar a pessoa a relembrar outras vidas que ela possa ter tido dentro dessa área. Porque nós não fomos só da área do direito, nós fomos de várias áreas, e pessoas que vão chegar também. E você vai sentir, não precisa se preocupar com isso. A pessoa vai chegar, aí você vai falar assim, olha, eu estudo para direito, eu estudo cosmoética. Ah, não, isso é coisa para advogado. Ah, isso você deixa para lá. Ele não quer, ele não está no momento dele. Talvez ele não tenha cosmoética suficiente para chegar naquele momento ainda. Agora, se ele falar assim, nossa, mas isso é só para advogados? Não, não é isso. É para todo mundo que tenha interesse em melhorar, fazer suas reciclagens e tudo mais. Aí a pessoa vai sentar e vai gostar e vai ficar. É natural. É como eu falei, o caso da Dulce. É idêntico, gente. É muito óbvio. A pessoa que não tenha a intraconsciencialidade jurídica dessa vida, ela pode ter alguma sinapse ou pode ter algum interesse. E ela vai chegar e ela vai fazer bonito e ela vai aprender. E, enfim, para direito é para todos. Carla, eu queria aproveitar, aqui atrás da colega que perguntou, e pedir para você falar um pouquinho mais sobre os auto-para-julgamentos, que você mencionou na parte inicial da tertúlia. Tá, o auto-para-julgamento, ele é auto, porque ele é feito intraconsciencialmente, dentro do paracérebro da pessoa. Ele é para, porque ele tem que envolver a extrafisicalidade, você não pode descartar variáveis multidimensionais. E ele é julgamento, porque você vai ter que formular uma análise da situação, você vai ter que fundamentar essa análise, você vai ter que chegar numa síntese que representa, na verdade, a decisão que você vai tomar. Você tem que chegar na decisão. E você não pode ficar em cima do muro. Então, o grande problema de julgamento é que você pontifica. Você decide, você fala assim, epa, é isso, e bate a mão na mesa. Na verdade, é um martelinho, né, que o pessoal normalmente bate nos filmes e tudo mais. Então, você vai ter que tomar a decisão, e a partir dessa decisão vão se desencadear os demais fatos. Tá. Ok. Carla, obrigada. Aqui na parafatologia, na 7ª linha, o templo das ideias parajurídicas imutáveis. Você pode explicar melhor? Sim, o templo das ideias parajurídicas imutáveis. Então, é o que eu estava explicando para a Fabiana agora. É o centro do seu paracérebro, onde está lá localizado o seu mental soma, em que você já vivenciou, já aprendeu, já sabe, conhece as variáveis, conhece os precedentes e consegue aplicar, então, o conhecimento que você tem daquelas holobiografias de modo a conciliar esses grupos e essas pessoas para que elas possam seguir na sua evolução. Então, ele é o templo das ideias imutáveis, porque chega um determinado momento em que essa legislação extrafísica, se é que a gente pode chamar assim, ela já vai se tornar mais permanente dentro daquela condição aqui da frase enfática que a gente colocou. Professora Carla Uma. Dentro do judiciário, você falou um pouco sobre o judiciário hoje. Você acha que o judiciário acerta mais ou erra mais? Você está perguntando? É para você. Essa pergunta é difícil eu te dizer, porque hoje eu não estou dentro do judiciário, já estive em determinado momento da minha evolução. Então, o que eu sei é que há erros, mas também sei que há enormes acertos. Sei também que os erros são noticiados e os grandes acertos não. Então, eu não vou te dizer em termos de percentuais, porque eu seria leviana. É bem complicado. É bem complicado. Professora Carla Uma, na Fatologia, página 24, 4ª linha, qual o significado da justiça imanente intraconsciencial? Pode dar exemplos? Sim, é aquela condição em que você já vivenciou e já viu vários precedentes, aquilo já está consolidado dentro do teu paracérebro. Então, já não tem mais novidade em determinados casos, aquilo já virou imanente e, a partir de si, você consegue trabalhar para poder fazer a conciliação, ou mediação, ou ajuste das partes. Professora Carla, por gentileza, aprofunde em codigologia na última linha, o código pessoal prático
de autoprecedentes parajurídicos. É exatamente o que eu acabei de falar. Na medida que você vai trabalhando e ajudando nas casuísticas dos assistidos, você começa a ter uma relação de casos que você participou. Eu trouxe 2, mas tem vários, tem outros, e muitos mais virão por aí. Então, a partir desse momento, você começa a montar o seu código. Por quê? Você vai acertar sempre? Não, nesse momento de pré-serenal, não. Mas na hora que você erra, você já sabe que no próximo você não pode mais errar com relação àquele assunto. Então, você coloca lá no seu código. Nesse precedente, aconteceu dessa maneira, a resolução do problema se deu assim. Acertei com relação a isso, isso, isso. Errei com relação àquele outro, assim, assim. E aí você vai ajustando o seu ementário de parajurisprudências. Em fatologia, página 24, quarta linha, gostaria que comentasse a autotaquirritmia prática. Sim, é aquela que você precisa ter para poder fazer a autoconscienciometria instantânea dos assistidos. Você chegou a comentar Cheguei a sobre comentar isso? já, senão você não consegue. Como é que você vai trabalhar isso? Vai ficar milênios para descobrir o que é que a pessoa precisa? Tem que ser rápido. É mais ou menos como eu dei o exemplo lá da condição dos irmãos gêmeos. Eu não tive dúvida na hora que o melhor a fazer era separar o que de alguma forma foi desunido no passado. Porque o meu pensamento foi assim, se eles nasceram, foi exatamente isso, se eles nasceram gêmeos, eram para estar juntos. Então vamos juntar agora. Não tive que esperar, não foi nem um minuto, rapidinho. Você poderia dar sua opinião sobre o crime acontecido no interior de São Paulo, onde um garoto de 13 anos é suspeito de matar 4 pessoas da família e em seguida suicidar-se? Olha, essa versão já é controversa, né? Não é, a questão não é essa, que é interessante, porque ontem à noite, dando aula, me fizeram a mesma pergunta, e nessa hora, assim, já percebi, né, assistência e tudo mais. Então, eu não poderia falar sobre esse caso, porque eu não aprofundei. Normalmente, quando aparecem muitos casos assim, a ideia, gente, é sempre levar para trabalhar as energias, trabalhar a TENEPS e tudo mais, mas eu realmente não sei se ele é culpado, se ele não é culpado. Vamos ver os indícios, vamos trabalhar os indícios, as montagens das provas do promotor, do advogado, vamos ver o que vai acontecer aí. Não dá para dizer não. Professora Carla, a central extrafísica da paradireitologia não seria uma derivação da central extrafísica da verdade? Seria. Qual é a sua visão? Sim, seria uma derivação. Ela é um caminho para se chegar na central extrafísica da verdade. Eu entendo que a central extrafísica da verdade é mais ampla. Carla. É mais ampla. Eu entendo que sim, a da verdade, sim. Porque lembra, a paradireito vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o processo. Quais são as regras desse jogo que vão te levar à verdade de fato? Que ali não está importando qual era a verdade. Ali está importando o que aconteceu, quais foram os trâmites que aconteceram para se chegar naquela situação. Carla. Pois Oi, não. Quinoa. Parabéns pelo verbete aí, está muito bom. Vejo que está bem dentro aí, bem atual nos nossos últimos debates. E me chamou a atenção aqui na tecnologia, a penúltima linha, na página 25, os paraconstructos-chave na paratecnologia judiciária. Você poderia dizer quais seriam esses paraconstructos-chave? Olha, Rodrigo, eu acho que um deles é a questão do matepensene paradireitológico que você está colocando. Eu acho que esse é o primeiro paraconstructo que a gente tem que entender bem, porque quem se propõe a trabalhar com a paradireitologia mais avançada vai precisar reconhecer as variáveis desse temperamento paradireitológico, desse matepensene. Então, eu colocaria o matepensene paradireitológico como um deles. Agora, o outro que eu acho importante é uma vontade que você tenha, ou uma paravontade muito forte. A sua voliciolina ela tem que ser bem azul mesmo, para você gostar de gente. Tem que gostar muito de gente. Não pode ter medo de se sujar com as pessoas. Você vai entrar. Assistênciofilia, vamos dizer total, assim. Mas mais que isso, você não vai assistir só de gabinete, não. Você vai sair na rua para assistir, você vai entrar... Sabe aquele caso totalmente anticosmético que você olha e fala, nossa, não quero ficar longe disso. Não. Às vezes, é você mesmo que vai entrar lá. Porque o que é menos pior? Deixar que
pessoas anticosmoéticas fiquem dentro da situação, ou alguém que já tem algum conhecimento de cosmoética entre naquela situação para poder ajudar ou para fazer com que o resultado daquilo seja minimizado. É melhor, então, que entre alguém que tenha mais cosmoética. Então, eu acho que o paraconstructo-chave nessa paratecnologia é essa neofilia, como você disse, as questões... Olha o que eu vou falar. Neofilia, as questões anticosmoéticas para fazer assistência cosmoética. Não é para entrar no meio da maracutaia e ser... né? Não é isso, mas é estar lá para ajudar. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar o ministro Joaquim Barbosa. Não tenho dúvida que ele é uma pessoa, dentro ali da direitologia, né, que a gente vê, que está lá, até certo ponto, para ajudar um pouco aí o Poder Judiciário. E ele está no meio de uma confusão danada. Vide o mensalão. Olha o que falam dele. Olha o que o pessoal tem jogado de estilingada em cima dele. Então, dá uma olhada no JB, que aí você vai entender melhor essa condição. Tá ok, obrigado aí. Nada. A verbetógrafa, é possível ser cosmoético sendo funcionário público do governo? Claro. É possível. É possível ser funcionário público sem gerar alguma interprisão kármica? Claro, faça o seu trabalho da melhor forma possível, extrapole tudo que você souber de cosmoética dentro desse trabalho. Vá em frente. Cara, na definição entre consciencialidade e parajurídica, dá a ideia de que a consim, ela não necessariamente precisa estar nesta vida no direito, mas necessariamente ela teve outra vida ou outras vidas no direito e agora ela resgata, de alguma forma, as principais ideias. É isso? Ou que tenha sido um autodidata estudioso, tipo você, assim, do direito, por exemplo, que nessa vida eu sei que você é, né? Entendeu? Não precisa necessariamente ter trabalhado. Depende, às vezes você trabalhou em certos contingenciamentos que te deram uma visão que, às vezes, uma pessoa formada lá nos 5 anos, depois trabalhando 100 anos ou 100 vidas, não tem a visão que você teve. Veja bem, tem que ver as experiências pessoais das pessoas, né? Então, não necessariamente outras vidas na área do direito, mas entendendo leis e relações entre as consciências. Você tem que trabalhar, esse é o foco, você tem que ver a interação dessas pessoas e o que causa essa interação. Porque quando uma pessoa interage com a outra, é natural que haja atritos, que haja conflitos, porque as pessoas são diferentes. Então, o direito, ele trabalha muito com isso. O foco dele é nesse processo de inter-relação, muito mais do que no processo simplesmente de estudar as leis. Então, às vezes, você vai trabalhar... Tem pessoas aqui na comunidade, por exemplo, que eu vejo mediando conflitos e que não tem nada a ver com a área do direito, que nem sei se chegaram a alguma vida a ter alguma coisa da área do direito, mas tem habilidade para lidar e para modular a diplomacia do momento da mediação. Isso eu acho que é fundamental. Então, não se preocupem com isso, precisa ter, não precisa ter. Se você é um interessado do assunto, vai atrás daquilo que você tem em mãos, e o resto vai aparecendo por consequência. No parágrafo que você tem aqui na página 26, reeducação, você fala no final aí, na adaptabilidade da consciência mais lúcida às leis do cosmos. Você acha que essa... Já achou aí, na reeducação? Sim, achei. Você acha que essa adaptabilidade é que gera essa condição de você ser parajurista sem ter feito? Eu acho que sim, eu acho que é essa adaptabilidade que gera permite você entrar no fluxo do cosmos. Então, entrar no fluxo do cosmos é estar na conformidade dessas leis. Agora, isso é uma lei... Existe um código escrito sobre isso? Não. O mais próximo que a gente tem é a enciclopédia, que elencou uma série de princípios e leis. Não é por aí, mas é você estar no âmbito ou no fluxo das pensionizações dessas consciências mais evoluídas. Então, eu penso que quando a gente chegar naquele patamar que a gente já consiga visitar as comunexes evoluídas, a gente vai sentir na parapele o que é estar adaptado às leis.
Porque eu acho que para entrar lá, você tem que estar minimamente adaptado nesse fluxo, minimamente no fluxo da condição toda. Que é uma adaptação, uma apreensão simultânea, né? Sim, exatamente. E aí vai depender do nível evolutivo da pessoa também, né? Também. Bem interessante isso, É né? interessante. Carla, eu queria só fazer uma última pergunta na tua página 27. Aqui na tua listagem em caracteriologia, gostaria que você falasse mais a respeito do item 7 e do item 9. Tá, item 7, para processólogo. A cosmovisão das etapas pormenorizadas do fluxo do cosmos. Isso aqui é a minha meta ali na central, que é o que eu falei. Se você precisa fazer um auto-para-julgamento pleno integral, você vai ter que seguir um caminho. Esse caminho chama-se processo. Então, por isso que, né, a gente normalmente fala assim, tudo se resume num processo. Então, você tem que ter um início, um meio, fim de alguma coisa. Só que você tem que entender como é que vai acontecer esse processo. Da onde você parte? Por exemplo, você tem lá uma pessoa que você quer ajudar. Faz conta que você é o evoluciólogo que vai ajudá-la a programar a próxima vida. Em que família você vai pôr aquela pessoa? Você tem que ter uma etapa no processo dessa pessoa em que você veja quem tenha sido familiares dela, quais são as principais interprisões grupocármicas, para quem ela está devendo mais. Ah, ela deve mais para o fulano. Sim, mas só que se eu colocar ela nesse momento evolutivo com esse fulano, eles vão se matar. Não, então vamos ver, quem ela está devendo medianamente? Ah, para ciclano. Não, então com esse eu posso pôr. Com esse eu posso pôr, porque aqui tem jogo, tem conversa. Então, tudo isso vai ser baseado em pedaços da vida da pessoa e as contingências que aquela pessoa teve ao longo das várias vidas. Tá? Então, isso que eu penso que seja o paraprocessólogo. Qual foi o outro que você pediu? O outro foi o 9, que está bem relacionado. Que é o parasociólogo, o conhecimento homem a homem dos componentes do grupo evolutivo e o modus operandi grupal. Então, é exatamente isso que eu falei. Você tem que conhecer intimamente, um por um, e além disso, você tem que entender como é que funcionam os trafores e os trafares daquelas pessoas em conjunto. Então, vamos imaginar os amparadores quando quiseram nos unir aqui na Cognópolis. Claro que tinha um denominador comum. Qual é o denominador comum para mim? O processo da assistência. Alguma assistência todos nós fizemos para termos o mérito de entrar no curso intermissivo. Agora, até aí passa um mar, porque cada um tem os seus trafores, cada um tem os seus trafares. Nós já tivemos que nos ajustar ao longo de muitos anos, hoje as coisas já estão muito mais assentadas, tivemos que ajustar as consciências que estão relacionadas a nós também. Então, eu penso que o parasociólogo faz isso, ele vê grandão. Carla, nós agradecemos muitíssimo mesmo a sua apresentação, está de parabéns, primeiro verbete, mas esse verbete, eu acho que você pode, dele, gerar muitos outros verbetes. Nós esperamos, assim, muitos verbetes. Tá? Nós agradecemos a presença de todos vocês, contamos com vocês nos próximos dias aqui para os nossos debates. Agradecemos aos teletertulianos com as perguntas que nos fizeram e passamos, então, para os comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 46 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Os recados de hoje. ECP1, Patrícia Alves, Poliglotismo Parapsíquico, Mércia Oliveira e Acoplamentarium, Kátia Aracaque. Boa tarde a todos. O nosso convite hoje é para o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1. O curso vai acontecer em Foz do Iguaçu, no período de 23 a 25 de agosto, e as professoras serão a professora Marina Tomás e Malu Balona, que são, na verdade, as propositoras do próprio curso SCP-1. O curso SCP-1 foi elaborado com base
no livro Conscienciograma. As dinâmicas dele são baseadas no Conscienciograma e ele visa posicionamentos compatíveis com curso intermissivo para a realização da ProEx pessoal. Então, esse curso é específico para professores de Conscienciologia, seja de qualquer IC, e também voluntários que querem ser líderes assistenciais em parapedagogia. Qualquer informação a mais, vocês podem adquirir no IPC. O telefone é 45 2102 1448. 2102 1448. O tema é parapsiquismo intelectual. Obrigado pela atenção. Olá, boa tarde a todos. Em nome da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, convidamos você para o curso Poliglotismo Parapsíquico. Este curso aborda vários temas relacionados ao parapsiquismo, aprendizado de idiomas e a proexis relacionada ao poliglotismo interassistencial. Este curso será realizado pelo professor Otto Mendonça no dia 18 de agosto, na sede da ACIP, a partir das 8h30 da manhã. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 45 2102 1421, a partir das 13h30. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar vocês para o curso acoplamentário, um curso de desenvolvimento do parapsiquismo em grupo que acontece num laboratório específico situado aqui no CAEC. O curso acontece no último final de semana de agosto, nos dias 23, 24 e 25, e a temática vai ser antibagulhismo energético. Então, se você estiver querendo dar uma alavancada na sua vida, uma renovada, uma arrancada nas suas reciclagens conscienciais, venha participar conosco desse curso da temática antibagulhismo energético. Tá certo? Os EPICONs vão ser o professor Wildenilson Signorini e eu, Kátia Aracaki, para quem não conhece. Mais informações, vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC no telefone 3525-2652. Obrigada. E o verbete de amanhã é Síndrome de Cinderela, da especialidade Parapatologia. A verbetógrafa será Karina Eliachar. Que vocês tenham todos uma boa tarde e até amanhã.